E aí, futuros universitários, tudo bom com vocês? Gente, sejam muito bem-vindos ao canal da Intercâmbio Medicina. A assessoria é responsável por te ajudar em tudo aquilo que você precisa saber sobre estudar e viver na Argentina. Assessoria essa que também assessorou esses dois assessorados que hoje moram em La Plata e estão estudando medicina na Universidade de La Plata. E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Vitor, eu tenho 23 anos e eu tô estudando na UNLP, comecei esse ano, em 2025. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, então nasci e vivi a minha vida toda lá. Escolhi intercâmbio justamente porque senti uma confiança muito grande neles, uma transparência e um acesso à informação muito fácil. Desde o início eles foram super atenciosos, super prestativos com a gente, praticamente foram a nossa pessoa aqui na Argentina porque fizeram tudo pra nós. Foi uma escolha super certeira que eu fiz e tô muito feliz de estar aqui graças a intercâmbio também. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, sou de Minas Gerais, Belo Horizonte, tenho 24 anos, estou estudando medicina aqui em La Plata e estou gostando muitíssimo e vim com a Intercâmbio Medicina. Peraí, vocês já se conheciam desde o Brasil ou vocês se conheceram aqui? A gente se conheceu no trem. No trem, estação de trem de La Plata. Você já parecia ser super amigos. Não, na verdade a gente estava nos grupos do WhatsApp, daí quando eu recebi o convite para vir pro café, eu perguntei no grupo, mais alguém aí assessorado da intercâmbio pra gente ir juntos no café e tal, daí a Ana respondeu, eu sou, a gente começou a falar e tal, e se conheceu pessoalmente hoje, na estação de trem. Exatamente isso, eles estão aqui no Café da Intercâmbio Medicina que tem esse propósito justamente de conectar os assessorados para que você não viva essa experiência aqui na Argentina sozinho, né? Esse apoio é muito, muito, muito importante. A gente, quanto empresa, a gente tenta dar o nosso máximo para conectar vocês com o país e uns com os outros, né? Mas vem cá, eu quero voltar lá pro início do seguinte, como que foi para cada um de vocês essa possibilidade de estudar na Argentina? Quando que isso cruzou o caminho de vocês a ponto de vocês falarem assim, cara, tá aí, eu vou? Desde que eu era adolescente eu tinha essa vontade de estudar medicina, mas eu nunca considerei o Brasil como uma possibilidade, porque não me atraía, simplesmente não me atraía. Talvez a forma de ingresso, a forma que a gente estudava, enfim, eu não sentia interesse em estudar no Brasil e eu sempre quis fazer intercâmbio. Então, eram duas coisas que eu tinha muito forte, fazer medicina e fazer intercâmbio. Comecei a pesquisar oportunidades fora quando eu tava no terceiro ano do ensino médio. Nunca passou pela minha cabeça a Argentina. Era tão perto, porque eu sou do Rio Grande do Sul, então é literalmente do lado, mas nunca passou pela minha cabeça a Argentina. Eu nunca estudei, nunca pesquisei, nunca escutei nada sobre a Argentina, até que tentei outros países, acabei não conseguindo, não deu certo, até que um dia eu simplesmente abri o Instagram e apareceu um vídeo da Intercâmbio Medicina. Eu assisti, me interessei muito, senti muita confiança, muita verdade na empresa. Aí descobri que tinha um canal no YouTube também, maratonei aqueles vídeos no YouTube, foi em 2023, e aí comecei a minha jornada de preparar, senti desde o início que era com a Intercâmbio que eu tinha que estar aqui, nem cheguei a pesquisar outras assessorias, porque realmente foi algo a conexão foi muito forte com eles. Eu me preparei ali, era para eu ter vindo no ano passado, 2024, acabou que não vim. Cheguei aqui, estou em 2025, agora já estou aqui oficialmente matriculado, estudando. Acho que cada coisa tem o seu tempo, então estou satisfeito e estou convicto de que eu estou no momento que eu devia estar. Para mim foi um pouco diferente, porque minha tia já é médica formada e ela sempre falou, Luísa, você tem vontade de fazer medicina, ou aqui no Brasil ou na Argentina? Eu falei assim, vontade sim. Aí eu prestei no Brasil 4 vezes o exame, né, que é o Enem. Não passei. O último faltou 30 pontos, exatamente 30 pontos para eu poder passar. Aí não fui. Acabou que eu fui trabalhando, fiz outra graduação, que eu sou formada em marketing digital. Comecei a trabalhar. Aí depois tive um relacionamento. Nesse relacionamento, meu ex-noivo sofreu um infarto. Com isso, surgiu um pouquinho daquele sentimento, por que não fazer a medicina mesmo, que era onde eu me encontrei, que eu precisei de fazer a internação dele, os papéis. Falei, vou pra Argentina. Com isso, eu encontrei a Intercâmbio Medicina pesquisando, buscando assessorias confiáveis e estou aqui hoje, onde estou vivendo um sonho, não estou nem acreditando que estou aqui. Perfeita! E deixa eu falar pra vocês, como é que foi pra família de vocês essa notícia? Porque uma coisa, às vezes, é a gente aceitar aquilo ali e falar, cara, vou, mas aí depois falar com a família, às vezes, é outro processo. A gente já tem tido alguns contextos onde a família tem apresentado essa oportunidade, mas às vezes nem sempre é assim. Como é que tá sendo isso pra vocês? Eu comentei muito com meus pais que eu queria ir pra São Paulo, né? Meu pai falou assim, não, você vai pra São Paulo e tudo mais. Só que meu pai não tava acreditando. Depois disso, como foi ano passado, foi uma loucura, eu decidi
de muito em cima da hora vir pra Argentina mesmo. E aí ele falou assim, não tô acreditando nisso. Eu falei, sim, eu vou. E como eu e minha família, a gente é muito apegado, tudo que a gente faz é junto, eles sofreram muito, assim, de início, eles ficaram assim, sério? Mesmo, filha? É muito longe, se acontecer alguma coisa, não vai ter ninguém, teoricamente, uma família aqui. Eu falei assim, não, eu vou. Eles sofreram um pouco, mas hoje eles são super felizes. Meu pai, então, fala, minha filha faz medicina na Argentina. Se eu for comparar meu pai e minha mãe, foi uma reação muito diferente, porque meu pai, desde antes de eu decidir vir pra cá, ele sempre incentivou eu e meus irmãos a ir pra fora do país. Ele sempre queria que a gente saísse do país, estudasse, se não fosse pra morar, mas pelo menos ter uma experiência fora. Ele sempre incentivou desde o início, ele falou, não, tu tem que ir, vai. Ele é daqueles que, se eu dei a ideia, ele foi atrás de pesquisar, até por isso que eu falei que ele conhecia a Lari pelos vídeos do YouTube, porque ele maratonou todos os vídeos. A minha mãe também me apoiou, mas já é um sentimento um pouco diferente, tanto que a minha mãe, quando a gente conversa um pouco sobre, e quando acabar a faculdade, tu vai voltar pro Brasil, né? Não sei se eu quero voltar e tal. Não, mas pelo menos 1 ano pra te ficar aqui, né? Então é mais, acho que aquele sentimento de mãe, de realmente, não digo largar, mas estar longe do filho, até porque eu vivi com os meus pais toda a minha vida, então é a primeira vez que eu moro longe deles. Os dois super me apoiam, mas tem aquele sentimento, apesar de eu saber que meu pai também sente a minha falta, ele tem aquele sentimento de realmente busca, era isso que eu queria, que vocês também tivessem a oportunidade de aprender, estudar em outra língua, enfim. A minha mãe tem aquele sentimento já um pouco mais de se sentir longe do filho, mas eu tenho certeza que os dois torcem muito para que dê certo e para que eu consiga concluir os estudos aqui. Ai, perfeito! E agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, porque vocês escolheram a Universidade Nacional de La Plata, que inclusive para vocês que não sabem, é uma opção aqui para você que quer fazer, porque tem inúmeras opções, tanto públicas quanto privadas. Eles escolheram a Universidade Nacional de La Plata, que fica na cidade de La Plata. E aí eu queria, inclusive, que vocês dessem um feedback para quem tá ali do outro lado. Como que é viver em La Plata? E por que vocês escolheram a Universidade Nacional de La Plata? Eu escolhi a faculdade em La Plata, no LP, porque a gente ia ter muito contato, a gente tem muito contato com os professores diretamente, professores que escreveram livros, que são cirurgiões, no qual eu quero ir para aula de neuro, essas coisas, então foi mais por isso. A faculdade é muito boa, os professores são um pouco mais exigentes, exige mais do aluno, mas eu tenho certeza que vamos ser bons médicos. E em La Plata é muito menor da onde que eu vivia, que é em Belo Horizonte, é uma cidade muito tranquila, tudo você consegue fazer a pé de um ponto ao outro, não tem metrô, tem uma estação de trem, mas é muito bom, os ônibus, o transporte público também funciona perfeitamente e é muito tranquila, os argentinos são muito amáveis, receberam a gente super bem e tá sendo maravilhoso, sim, muito maravilhoso, muito bom. No Rio Grande do Sul eu morava numa cidade que era interior, tinha 30 mil habitantes, 30 mil habitantes, então La Plata é gigante pra mim e Buenos Aires mais ainda. Primeiro eu comparei as duas universidades, a UBA e a UNLP. A UBA é uma universidade muito mais conhecida, tanto que eu acho que de uns 4 ou 5 anos pra cá que os brasileiros começaram a ir mais pra UNLP. Antes era muito UBA e Barceló, né, aqui em Buenos Aires. Pesquisando e comparando um pouco das duas, eu vi que o método de ensino ele era muito parecido e o prestígio também. A UBA, se não me engano, é a melhor universidade aqui e a UNLP é a segunda. Então são duas universidades muito prestigiadas aqui. A diferença estava muito na cidade, no meio que eu ia conviver. Também por ser uma cidade menor, a tendência das cidades menores é ser um pouco mais segura. Não tô falando que Buenos Aires não é segura, não é isso, mas dessa questão de segurança, por ser uma cidade menor que Buenos Aires, mas ser grande também, tem uma estrutura muito boa, a rede de transporte público funciona muito bem. E o que pesou também pra mim, mas é uma decisão pessoal minha, foi a questão do CBC, porque a UBA, pra te ingressar, tem que fazer o CBC obrigatório, é o requisito obrigatório da faculdade, que em La Plata não tem. Pra te ingressar em La Plata, tu precisa fazer um curso de ingresso que dura 4 semanas. São 8 aulas, então é praticamente um mês, que é cursado aí em fevereiro, e em março tu já tá na faculdade. Então tu já inicia o primeiro ano. Na UBA tu tem que cursar o CBC para depois iniciar o primeiro ano, né? E por ser também a UNLP uma universidade que o nível do espanhol ele acaba sendo um pouco menor do que a UBA. A UBA exige um nível de espanhol um pouco mais alto do que a UNLP, também é uma diferença que eu considerei. No momento que eu fiz a minha inscrição, eu acabei fazendo tudo em cima do laço, então em cima do laço é sem tempo, né? Uma expressão que a gente usa no Rio Grande do Sul. Acabei fazendo tudo sem muito tempo para pensar, então eu fiquei com medo, apesar de eu já ter estudado espanhol antes, eu fiquei com medo de não conseguir a nota que a UBA queria, que era C1, é um nível mais avançado. Então, e como eu precisava indicar a minha faculdade antes de chegar a nota do exame, acabei indicando a UNLP. Aí chegou o exame e eu consegui a nota da UBA.
tinha conseguido a nota da UBA também. Mas não me arrependi nem um pouco. La Plata tô super adaptado à cidade. A universidade tem uma estrutura muito boa, os professores são muito bons, a rede de apoio é muito boa, tem bastante brasileiro lá também, tem bastante estrangeiro. Tu é bem acolhido, independente da sua nacionalidade. São duas muito procuradas, UBA e La Plata. A Universidade de Buenos Aires fica em Buenos Aires, a Universidade de La Plata fica na cidade de La Plata. A distância não é tão grande, dá o que? Uma hora, né? Uma hora e meia, dependendo do meio de transporte. E ambas precisam de certificado de espanhol, só que, como ele falou mesmo, né? Níveis um pouquinho diferentes. Estudem, porque não é fácil. Exatamente. Gente, se tem uma coisa que vocês vão fazer nessa Argentina que é estudar. Isso eu garanto pra vocês. Pelo espanhol. Isso eu garanto pra vocês. E aí o método de ingresso, ok, na Universidade de La Plata, você tem o certificado, tem a questão da documentação, a assessoria vai lá, te inscreve depois do curso de ingresso e aí você cursa tudo bonitinho. Na UBA, você tem o CBC, que é o Ciclo Básico Comum. Você precisa cursar 6 matérias. Geralmente, o mínimo de tempo que você consegue dedicar pra elas, se você se esforçar muito, 6 meses, mas o normal é 1 ano. Então é um tempo aí, entendeu? Que você vai estudar de novo química, biologia, matemática, biofísica. Então por isso que tem essa diferença e também isso pesa às vezes na decisão de algumas pessoas e isso é super entendível. Se quiser aprender mais sobre o CBC, olha no YouTube que a Lari fez vídeos. Sim, tem vários vídeos. Então, lá tem, ó. Tá muito ligado no YouTube aqui. Nossa, muito obrigada por vocês estarem aqui hoje no café, por vocês confiarem na Intercâmbio Medicina, confiarem, querendo ou não, também no meu trabalho, naquilo que eu estou comunicando aqui. Um dia vocês assistiram vídeos de outros assessorados. Eu sempre quis participar, gente, não vou mentir. Eu e a Ana, a gente tá de testemunha aqui, ó. A Lari existe, ela é uma pessoa, ela é estudante. Então podem confiar que tudo vai dar certo, ela não é golpe, tá tudo certo. Confiem na Intercâmbio. Não, é porque a gente tem esse sentimento, né, tudo tá longe, tá em outro país, será que eu confio? Mas estamos aqui pra testemunha que podem confiar que tudo vai dar certo. Botem nas mãos da Intercâmbio que vai dar certo. Nossa, é a melhor coisa. Gente, então é isso. Olha, muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Ei, calma. E o like? Bota o like. E se inscreve Compartilha no canal. com os Eu não sei se vai pro amigos. YouTube ou não, mas se for pro YouTube, se inscreve, se não no Instagram, dá o like e bota nos stories aí. Sim. Maravilhoso. Se você quiser acompanhar a gente mais de perto também, tem o nosso Instagram, tá? Horário comercial, de segunda a sexta. Tem pessoas da equipe ali só pra tirar as dúvidas de vocês. Então vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente tá aqui pra te ajudar em todo o processo, tá? Um beijo grande, quero muito ver vocês na universidade. Tchau! Tchau! Tchau.